Bora então, rapaziada, no vídeo de hoje tem as maiores notícias do mundo da bola. Já aproveita para deixar aquele like e compartilhar com seus amigos esse vídeo também, hein? Bora lá! Como antecipei no vídeo de ontem, Felipe Luiz foi demitido hoje pela manhã, parecia que estava prevendo, né? Com isso também vazou um áudio agora à tarde da diretoria do Flamengo falando sobre a mudança, olha só. Fala, Mário, querido, tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. Muito amadorismo da diretoria do Flamengo e, como também antecipei ontem, Leonardo Jardim deve assumir o comando da equipe do Flamengo, é isso mesmo. Ele foi técnico do Cruzeiro na temporada passada e agora assume o Flamengo, já tem um acordo verbal, até a postagem desse vídeo ainda não havia sido efetivado, né, oficialmente pela equipe do Flamengo. Porém, deve acontecer, conforme muitos comentaristas no dia de hoje, jornais, Portal GE, também já anteciparam que Leonardo Jardim deve ser o novo técnico da equipe rubro-negra para o restante dessa temporada, né? Felipe Luiz aí sai com vários títulos, né? E entra o Leonardo Jardim, que não ganhou nada pelo Cruzeiro a temporada passada. E o Lingard, que tá fechado com o Corinthians, ex-jogador do Manchester, né? Ele tava muito tempo parado, depois foi pra Coreia também, ninguém mais queria o Lingard, a verdade é essa. E segundo reportagens aí dos jornais, né, vem circulando que ele ficou muito impressionado com o suposto interesse do Corinthians e chegou a ligar pro Memphis Depay para ver se era verdade mesmo. Ele não tava nem acreditando que um clube de expressão aqui do Brasil tava querendo contratar ele, até porque, né, ele já não tinha mais espaço no mundo do futebol. Então ele chega agora no Corinthians para tentar resgatar o seu futebol, né? Que a gente não sabe se ele vai conseguir, né? E isso a peso de ouro também, porque o Corinthians vai pagar um valor bem alto aí de salário para ele, né? E Verratti, velho conhecido aqui da torcida brasileira, jogou com o Neymar lá no PSG, pode estar de volta à seleção italiana para repescagem. A gente sabe que o Verratti mandou aí uma indireta para o Gattuso falando que ele estaria à disposição e deve voltar então para a seleção italiana, é o que todo mundo está falando na Itália, né? Porque o Verratti é um excelente jogador, a gente sabe que foi por Oriente Médio, né? Não teve aquela expressão toda por lá, a gente sabe que lá não tem aquele rendimento igual tem na Europa, mas ele está disposto então a voltar para a seleção italiana. Vamos ver se o Gattuso realmente vai chamá-lo. Bora falar hoje da semifinal da Copa do Rei entre Barcelona e a equipe do Atlético. O primeiro jogo foi 4-0 para o Atlético, então muito difícil o Barça conseguir recuperar, correr atrás desse marcador, mas entrou em campo perdendo por 4-0 então. E nessa partida o Rafinha deixou dele, guardando de pênalti, né, e Marc Bernal marcou mais 2 gols, o Barça chegou no terceiro gol e muito próximo, né? Muito próximo de conseguir a classificação, pelo menos levar a partida para prorrogação, pênalti, se viesse a ter, né? Mas não deu não, o Barça ficou no quase mais uma vez e não vai ser dessa vez que vai para a final da Copa do Rei, né? Sempre tem um Barça ou um Real Madrid pelo menos na final e dessa vez não conseguiram levar até lá. Ficou devendo também, hein? Tanto o Barça como... E o Santos segue se reforçando para o restante do Campeonato Brasileiro e acertou com o Lucas Veríssimo. Vem trazendo aí novos jogadores, né? O Santos já fazia um tempo que estava negociando com o zagueiro e agora fez uma proposta e vai conseguir trazer então de volta aí o Lucas Veríssimo para atuar aqui na equipe do Santos. O atleta foi revelado pelo Santos em 2015, então agora retorna para a Vila. O Santos vai desembolsar aí em torno de 4 milhões de euros, em torno de 25 milhões de reais pela contratação do Lucas Veríssimo, que ainda acho que pode render muito no Santos. O Santos realmente está precisando reforçar a sua zaga.
E após 3 tentativas, Renato Gaúcho, segundo a ESPN informou, disse sim ao Vasco da Gama, né? Na primeira ele ficou meio assim, estava ainda negociando. A segunda ele descartou o Vasco, porque ele pediu alguns jogadores, inclusive o retorno de Felipe Coutinho, ele não abria mão dele, e acabou não dando certo, e ele disse não ao Vasco, então ficou por isso mesmo. Mas o Vasco insistiu, fez mais uma nova oferta, deve ter oferecido alguns jogadores aí na contratação para essa temporada ainda, e o Renato então topou, segundo a reportagem da ESPN divulgada hoje. Ainda não foi anunciado o Renato oficialmente, mas deve ser o novo técnico do Vasco. Amanhã provavelmente deve sair o anúncio. E com a derrota de ontem por 1-0 para o Getafe, o Real Madrid corre um grande risco de não conquistar o título espanhol, ficar muito atrás do Barcelona, hein? E com isso o Arbeloa pode cair a qualquer momento, segundo informações de hoje dos jornais espanhóis, né? O técnico poderia ser demitido ainda hoje, mas não aconteceu até a postagem desse vídeo. Então ele pode aí vir a sair, principalmente se conseguir aí um resultado negativo nas próximas partidas, né? Com isso, uma antecipação de um novo técnico chegaria. Inclusive a torcida nas redes sociais já pede um novo técnico, e a gente vai ver agora quem que o Florentino Pérez já tem praticamente acertado. E o Florentino Pérez está acertado verbalmente já com o Klopp, mas para a temporada que vem. O Klopp não gostaria de assumir o Real Madrid nessa fase atual. Porém, como a coisa está muito complicada, né? O Klopp pode vir antes, antecipadamente, mas a gente viu aí que jornais postaram, né, que ele não gostaria de contar com o Vini Júnior no seu elenco. É isso mesmo, hein? Ele não queria ter o Vini porque ele acha que o Vini complica demais as coisas, segundo a reportagem, né? Que é um jogador muito instável, altos e baixos, né? E prejudica toda a equipe. Então, segundo esse portal espanhol, ele estaria então disposto a abrir mão do Vini Júnior e gostaria que ele fosse vendido nessa atual temporada. O Rodrigo continuaria, Endrick ele faz questão que retorne, mas o Vini Júnior ele gostaria que saísse. Será que o Florentino vai abrir mão do Vini Júnior ou vai criar uma nova treta, hein? E falando de brasileiro do Real Madrid, a gente vai falar do Rodrigo, que se lesionou na partida de ontem, numa besteira, né, na beira do campo. Ele acabou caindo e rompendo o ligamento, rapaziada. Com isso vai ficar 11 meses afastado dos gramados. Olha só esse lance, ó. Foi aí que ele rompeu os ligamentos, então ele não vai jogar a Copa do Mundo. O Rodrigo está fora da Copa, é isso mesmo, hein? Uma grande perda para o futebol brasileiro. Ele fazia parte aí do elenco, com certeza seria convocado pelo Ancelotti, inclusive titular absoluto do Ancelotti, que não abria mão do Rodrigo para a Copa do Mundo, e agora perdemos um grande camisa 10, que provavelmente ele seria o camisa 10 da Copa, caso o Neymar não usasse a 10, né, ou não fosse para a Copa. Acho difícil o Neymar não ir agora, com certeza o Neymar deve ir, não por causa da vaga do Rodrigo, mas ele já iria antes, né, e agora sem o Rodrigo mais ainda. Mas tem nomes que podem ir para a vaga do Rodrigo, já foi mencionado vários hoje na imprensa, né, que a gente viu aí. O Igor Thiago é um nome que agora sim pode pintar na seleção brasileira. Ainda tem o Endrick, muito cotado, que aí pode pegar uma vaga também, e o Savinho, que seria o mais indicado para a vaga do Rodrigo. Mesma posição, os dois jogam, mas acho difícil levar o Savinho. E aí, quem você levaria para a vaga do Rodrigo? Comenta aí. Se você chegou até o fim do vídeo, deixa aquele likezão, como de costume, compartilha com os seus amigos, porque só tem notícia boa, e até o próximo vídeo. Valeu!